você que chegou até aqui, gostaria de falar contigo um pouquinho. Primeiramente, muito obrigado por estar assistindo ao Relato Sobrenatural. Sem você, este canal não seria possível. Em segundo lugar, gostaria de pedir que, antes de tudo, ajudasse nosso canal a crescer, inscrevendo-se no canal. Depois, clique no sino e ative as notificações. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e assista a mais um vídeo do Relato Sobrenatural, feito com todo carinho para você. Muito obrigado. Boa noite, testemunhas do Relato Sobrenatural. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-los por todo o apoio, pelas visualizações, pelas curtidas e por estarem gostando tanto do nosso canal. A nossa intenção é sempre produzir vídeos de qualidade e que tragam histórias interessantes. Novamente, muito obrigado. Continue assistindo o nosso canal. O Relato Sobrenatural não existiria sem vocês. O relato a seguir chegou através do nosso e-mail. Se você quiser nos enviar um e-mail com relato, sugestão ou mesmo com algum áudio ou algum vídeo que gostaria que nós analisássemos, por favor, entre em contato através do nosso e-mail. Ele está disponível na descrição do vídeo. Quem nos enviou o relato foi a Joelma, de Botucatu. A Joelma nos conta um caso que ouviu de sua mãe, ainda em sua infância. Mesmo que eu não conte a história corretamente, como ela se passou, afinal, eu era muito nova. Tinha meus 8 ou 9 anos de idade quando ouvi. Minha mãe dizia que na cidade onde ela nasceu, existiu uma mulher que teve um filho com o diabo durante a quaresma. Pelo que ela dizia, lá vivia uma mulher que era casada com um caixeiro viajante. Ele ia de cidade em cidade, às vezes até para fora do estado, passando dias, até semanas fora de casa. Eles não tinham filhos e, com o passar dos anos, a mulher percebeu que ela não estava ficando mais jovem. Eles ainda não tinham constituído de fato uma família. Certo dia, durante a quaresma, o esposo mal havia retornado de uma viagem, já estava pronto para pegar o trem rumo às outras cidades. Ele ficaria fora por muitos dias, talvez mais de uma semana. A mulher, cansada, lhe fez um ultimato. Ela queria ter um filho. Ela estava cansada de ficar sozinha em casa, esperando o marido voltar, sem saber se ele voltaria. Achava que talvez ele fosse como aqueles cafajestes das histórias que ela ouvia das vizinhas. Ela achava que talvez ele fosse daqueles caixeiros viajantes que tinham uma família em cada cidade, com esposa, filhos e até um cachorrinho. E ela ficava ali, sozinha, e não ia mais aguentar essa situação. Uma traição ela até aceitaria. O homem cafajeste também. Só não aceitava ser a esposa coitadinha que fica em casa solitária enquanto o amigo apronta por aí. O marido disse que ela estava louca
Ele disse que a amava e que só tinha olhos para ela. Ela era tudo para ele, o amor de sua vida. Assim que ele voltasse dessa viagem, eles tratariam de tentar ter um filho. Prometeu que lhe daria mais atenção e que viajaria menos. Eles dariam um jeito, mas ela não aceitava. Tava com a cabeça cheia de pensamentos muito ruins. Ela não queria saber de desculpas. Ela não queria saber de justificativas por parte do marido. Se ele fizesse essa viagem, ele ia pagar. Ele ia pagar bem caro. Naquela noite, ele dormiu no sofá. Chegou o dia seguinte. Era bem cedo, o sol mal tinha saído. E o homem sentiu aquele cheirinho de café fresco vindo da cozinha. Ele foi até a cozinha com as malas, pronto para viajar. Estranhamente, a esposa o tratou bem. Bem até demais. Agiu sedutoramente. Lhe deu muitos beijos e pediu para que ele ficasse. O marido, comovido, disse-lhe que iria cumprir a palavra. Assim que voltasse, sossegariam, constituiriam uma família, com direito a um cachorrinho e tudo. Mas a mulher se irritou. Seu humor mudou na hora e começaram uma nova discussão. Ela gritava, esperneava, batia na mesa e jogava coisas contra ele. Ou você fica, ou você me paga. Essa era a atitude no momento. Irritado, o homem já estava na porta, pronto para sair pelo mundo para, talvez, quem sabe, nunca mais voltar, quando a mulher lhe fez uma ameaça que mudaria a vida de todos. Se você não ficar e não me der um filho, eu vou dar um jeito de ter um filho sozinha. Eu vou ter um filho meu, nem que seja do diabo. O homem, muito irritado, bateu a porta e foi embora. E novamente ela gritou, dessa vez para todo mundo ouvir: ou você me dá um filho, ou vou ter um nem que seja do diabo. Ele foi embora. Imediatamente, ela foi tomada pelo remorso e desabou a chorar. Ela chorou e chorou aquele dia todo. Passaram-se alguns dias, ela já tinha esquecido toda aquela conversa. Minha mãe dizia que era uma sexta-feira durante a quaresma. Era tarde da noite e estava um calor insuportável. A mulher abriu a janela do quarto para deixar entrar um pouco de ar fresco. A janela dava para uma rosinha de terra que levava para fora da cidade. E estava tão quente e abafado que ela ficou ali, olhando as ruas vazias e escuras. De repente, começou a chover. Ela se esbaldou. Deixou que a água da chuva entrasse pela janela e molhasse seu corpo. Estava se refrescando e pensando sobre como faria para ter aquele tão sonhado filho. Talvez o esposo estivesse sendo sincero. Talvez ele não fosse um cafajeste com uma família em cada cidade. Talvez ela só estivesse exagerando. Mas foi então que ela percebeu, na forte chuva,
que ela não estava sozinha. Ali, do outro lado da rua, debaixo do temporal, sem aparentemente se importar com a chuva forte que caía, havia um homem. Havia um homem parado ali, do outro lado da rua. Estava escuro. Ela não conseguia ver seu rosto, mas dava para perceber que ele era muito bem vestido. Usava um terno muito bem cortado e um chapéu muito elegante. E uma das mãos segurava uma maleta. E por um momento ela pensou que talvez fosse seu esposo. Talvez ele estivesse voltando de viagem surpresa. Talvez ele tivesse ganhado bom dinheiro e por isso estava vestido daquele jeito. Surpresa maravilhosa seria, mas logo ela percebeu que não poderia ser ele. Seu esposo tinha estatura mediana e aquele homem era alto, muito alto. Seu esposo era um jovem parrudo, gostava de comer, gostava de beber, era bem fortinho, digamos assim. Mas aquele homem era magro e atlético. Ela se arrepiou. Logo, aquela presença fazia ela tremer da cabeça aos pés. Mas aquele homem apenas a observava, parado, feito uma estátua. Ela fechou a janela e a trancou. Correu para a cozinha e tratou de dar mais uma volta na fechadura. Em seguida, travou os ferrolhos na porta. Só por garantia, ainda com medo, ela resolveu espiar pela fresta da janela e viu que aquele homem não estava mais lá. Foi só um susto. Ela ficou aliviada. Foi se enxugar, colocou uma roupa bem confortável e foi se deitar. Ela estava já começando a sonhar. Sonhava que era a mãe, que estava feliz com o esposo, a caminho do hospital, sentindo as dores do parto. Mas então, esse sonho foi interrompido. Esse sonho foi cortado, porque um barulho a fez acordar. Era a porta da cozinha. Havia alguém mexendo na maçaneta, tentando abrir a porta. Ela se assustou. Quase gritou de medo, mas lembrou que a porta estava bem trancada e que os ferrolhos estavam travados no batente. Vai embora! Meu marido, ele foi pegar a espingarda. Vai embora, senão ele te mata. A maçaneta parou de girar. Quem quer que seja, havia fugido. Pelo menos foi o que ela pensou. Contudo, logo aquele medo terrível a dominaria novamente. E dessa vez, ele não ia passar. Ela ouviu um barulho que a fez tremer da cabeça aos pés. Ele estava trancada no quarto, mas pôde ouvir claramente o som que vinha da cozinha. E ela sabia bem o que significava aquele som. Era o som dos ferrolhos. Os ferrolhos estavam sendo destravados. Eles
eram destravados, como se tivesse alguém dentro de casa que estivesse abrindo. Ela tremia muito. Logo, ouviu o som da chave girando na fechadura, e foi então que ela começou a chorar. Mas aconteceu. A maçaneta girou. Ela quis gritar. Ela quis gritar, mas não conseguia. Não saía nenhum som de sua garganta. Fugir? Sim, ela pensou em fugir. Mas ela não conseguia se mexer. Estava travada de medo. Presa em sua própria cama. Do quarto, ela pôde ouvir o som de passos. O barulho de um solado, como que de um sapato de homem, caminhando lentamente, sem pressa nenhuma, em direção ao quarto. A cada passo, o som ficava mais e mais alto e ela se desesperava, porém não conseguia fazer nada. Ela não podia se mexer, ela não podia gritar, apenas sentia aquele medo percorrendo seu corpo e as lágrimas que escorriam sem parar. Foi quando de repente ela se lembrou: ou você me dá um filho, ou terei um, nem que seja do diabo. O jeito era rezar. O jeito era pedir perdão a Deus, pedir ajuda dos anjos e de todos os santos. Mas as orações se perdiam em sua mente. As palavras estavam embaralhadas. Ela gaguejava até em pensamento. Quando então, finalmente, a porta do quarto se abriu. E ali, na frente dela, estava aquele homem. O mesmo homem que a observava do outro lado da rua. Seu terno caro e seu chapéu estavam encharcados, pingando água. Ele estava protegido pela penumbra que impedia de ver seu rosto. Ele caminhou até ela, lentamente, e... sim, Ele fez aquilo que vocês devem estar imaginando no momento. Ele a tomou para si. Aquele homem, forçou-se sobre ela e, como minha mãe diria, forçou uma conjunção carnal. Durante horas ela foi vítima daquele homem, de sua depravação. Mas para aquela mulher não pareciam horas, pareciam dias, dias e mais dias de incontável sofrimento. E ela desejou estar morta. Em certo momento, com medo, com dor, com todo aquele desespero, ela desmaiou. Ela desmaiou e só acordou quando o sol começou a entrar no quarto, quando os passarinhos começaram a cantar. Ela levantou-se,
lentamente, trêmula, e percebeu que a porta do quarto estava trancada. Ela abriu a porta e foi com muito medo caminhando até a cozinha. Os ferrolhos da porta estavam trancados. A fechadura estava bem fechada. Foi só um sonho, ela pensou. Foi só um sonho. Quando ela abriu as janelas e a luz do sol finalmente entrou na cozinha, ela teve um choque. Seu corpo estava coberto de hematomas e em suas costas haviam grandes arranhões, como se tivesse sido atacada por um animal selvagem. E no chão da cozinha havia um rastro, pegadas, pés cheios de lama traçavam um caminho que iam da porta da cozinha até o quarto. Mas não eram simples pegadas de sapato, eram marcas de cascos. Cascos! Ela não sabia o que fazer. Não sabia mais no que acreditar. Buscando ajuda de Deus, foi correndo até a igreja e se confessou com o padre. Contou tudo o que tinha acontecido, desde a briga com o esposo, a noite chuvosa e o ataque daquela criatura. O padre disse que aquilo era sua imaginação. Talvez ela tivesse tido uma crise de sonambulismo. E os cascos? E os cascos, padre? Ela disse: venha até a minha casa e eu vou lhe mostrar os cascos. O padre, um senhor bondoso, acompanhou carinhosamente até sua casa para ver os tais rastros de cascos. Quando ele viu, deu uma gargalhada gostosa. Disse que onde ela via cascos, ele só via a prova que ela realmente teve uma crise de sonambulismo. Para ele não havia marca de casco algum ali, apenas marcas de uma mulher com os pés cheios de lama que caminhou dentro de casa, andando na ponta dos pés. Ela ficou chocada e, depois de tanto medo e de tanto sofrimento, ela finalmente riu. Ambos riram. Tava tudo explicado. Um alívio tomou conta do seu corpo. Quem mandou ficar pensando besteira? Quem mandou falar tanta bobagem? Olha no que deu. Olha o que o nervoso fez, a irritação. Tudo isso levou àquele sonho horrível e aquela crise de sonambulismo. Ela voltou a se animar, foi limpar a casa. Teria uma boa história para contar quando o marido retornasse. E passaram-se dias, semana, mas o esposo não voltou. O desgraçado está com outra, ela pensou. Todos aqueles pensamentos ruins voltaram. Ele tinha outra família. Ficou irritado com as cobranças dela e simplesmente resolveu ficar com a outra. Aquele safado, aquele bandido, aquele cafajeste. Passaram-se mais alguns dias. Sozinha e deprimida, ela buscava apoio nos parentes que viviam numa cidade próxima. Dava mais ou menos 1 horinha de caminhada até a cidade vizinha. A sua tia era uma boa senhora e a consolava
dizer que talvez o esposo estivesse atrasado, talvez, quem sabe, ele estivesse ganhando muito dinheiro para finalmente ter a família que ela tanto queria e logo ele estaria em casa e viveriam felizes, felizes para sempre. Naquela época, só quem era rico tinha telefone. Então, ela teve que esperar. Mas não precisou esperar muito mais. Certo dia, quando estava chegando em sua casa, voltando da casa da tia, havia uma viatura de polícia em sua porta. O delegado da cidade estava lá, com um olhar muito sério. Ele disse que, infelizmente, deveria lhe dar a notícia que seu esposo estava morto. Mal súbito, disse ele. Estava na plataforma do trem, voltando para casa, quando simplesmente caiu ali, morto. Um ataque cardíaco fulminante. Nos dias que se passaram, houve funeral, lágrimas e muito remorso. Era o último dia da quaresma. E foi nesse dia, nessa noite, quando voltando para casa da tia, afinal ela não queria ficar sozinha naquela casa cheia de memórias com o marido. Foi nessa noite que aquela mulher começou a passar mal. Começou a passar muito mal. O mal-estar a dominou e ela vomitava e suava frio. Diz a história que até sangue ela chorou. Os dias foram passando e ela não melhorava. Passava mal o dia todo e qualquer cheiro de comida, cheiro de sabão, qualquer cheiro a fazia vomitar. E ela vomitava muito. Chegou um momento que não dava mais. Seus parentes a levaram de charrete até o hospital mais próximo e logo ela teve a confirmação. Estava esperando uma criança. Ela ficou chocada. Não pode ser. Não pode ser, pensou ela. Ela não havia se deitado com o marido naquele dia e não estava grávida antes, então como que isso foi acontecer? Como? E foi quando ela se lembrou do sonambulismo. Foi quando ela se deu conta que o pesadelo não era pesadelo. O sonambulismo não era sonambulismo. O pesadelo era realidade. Tudo aquilo tinha acontecido. Tudo aquilo era real. Foi real. Tudo aquilo foi real. A mulher resolveu engolir o que se passava em sua cabeça. Afinal, quem iria acreditar nela? E se por um acaso acreditassem, o que seria feito dela? Ela seria culpada, com certeza. Afinal, não foi ela que desejou que o diabo fosse pai de seu filho? Eles diriam que foi esse mesmo diabo que teria matado o marido dela. Era tudo culpa dela. Ela resolveu então, para o seu próprio bem e para sua segurança, e também para a segurança do seu filho, fingir que havia engravidado o seu esposo.
Afinal, naquela noite antes da viagem, ela ocorreu apenas alguns dias antes do fato consumado. Ninguém desconfiaria. Os dias se passaram. Logo, esses dias viraram semanas. E num piscar de olhos, 5 meses haviam se passado. Ela havia alugado a casa onde morava e estava morando com os tios, mas sua saúde não ia nada bem. Estava desnutrida, com uma barriga enorme, bem maior do que era comum para uma mulher naquela fase da gravidez. Seus tios ajudavam como podia, mas ela não engordava. Seus olhos estavam afundados em olheiras escuras. Ela sentia muita dor. A criança chutava e chutava e ela gritava, pois doía muito. Com muito sofrimento, ela foi levando essa gravidez até o 9º mês, quando a criança finalmente quis nascer. Mas sinto lhes dizer que ela não nasceu. A mulher sofreu muito no parto. Teve uma hemorragia severa e morreu. A criança foi rasgada de seu ventre numa cesariana improvisada. Mas quando a tiraram de lá, também já estava morta. O que dizem era que o bebê era horrendo. Era uma criança toda torta, cheia de caroços, cheia de tumores, com direito a um rabo, chifre e cascos. Essa história me fez ter muito, mas muito medo do período da quaresma, quando eu era criança. Até hoje, mulher feita, quase com netos, prefiro não ficar abrindo a janela à tarde da noite nessa época do ano. Espero que você tenha gostado desse meu relato sobre o filho do diabo. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez. Esse foi o relato da Joelma, narrado especialmente para o nosso especial da Quaresma. Lembrem-se, o nosso e-mail de contato está aí embaixo na descrição. Envie sua história. Se quiser, deixa nos comentários. Ou, se preferir, acesse nosso blog ou siga-nos em nossas redes sociais. Se você gostou dessa narração, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Inscreva-se no nosso canal e seja você também uma testemunha. E antes de ir embora, eu irei aqui novamente lembrar-os que o relato sobrenatural não acaba aqui. Boa noite.